Saúde no terceiro milênio. Apresentação: Rosali Andrade e Wagner Gabriel. Muito bom dia, queridos amigos da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Começa mais o programa Saúde no Terceiro Milênio. Programa que vai ao ar todas as semanas para falar de saúde e qualidade de vida. De novo com a minha querida amiga Rosali Andrade. Bom dia, Rosali, tudo bem? Bom dia, Wagner Gabriel. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pela TV Mundo Maior, também pela Rádio Boa Nova, pelas mídias, né? Estamos aí sempre presentes para falarmos de saúde. Saúde, qualidade de vida, que esse é o principal, né? Claro. Hoje em dia a gente se mata para ganhar dinheiro, né? E depois que quase se matou para ganhar dinheiro, pega todo o dinheiro que ganhou e gasta para recuperar a saúde de volta. Isso mesmo. Com remédios, né? Com tratamentos. E assim caminha a humanidade. Pois é, a gente agradece muito você que nos recebe aí no seu celular, no seu computador, na sua casa, na sua televisão, no seu radinho, você em todos os lugares desse mundão afora, no universo, na galáxia. A gente não sabe se de repente tem alguém lá em outros planetas assistindo também. Mas vamos lá, o importante é estarmos todos juntos falando de saúde, de qualidade de vida, para refletir. Nosso objetivo nesse programa que nós apresentamos há anos é justamente fazer com que as pessoas pensem, né? Reflitam. Se de todo esse universo de milhares de pessoas que nos assistem, uma que seja você, modificar já valeu a pena, né, Rosali? Isso mesmo. Eu falo que é sempre muita gratidão, né, Wagner? Porque o pessoal às vezes liga lá na clínica e fala: nossa, eu escutei tal coisa, eu fiz e foi muito bom e deu certo, e eu mudei nisso. Nossa, é realmente muito prazeroso em sabermos que a gente, de alguma forma, pode ajudar uma pessoa, né? Pode auxiliar, mesmo que seja numa sugestão de mudança de comportamento, né? É isso aí. Isso faz com que a gente reflita o tempo todo e entenda a nossa responsabilidade de estar aqui. A gente não é dono da verdade, ninguém é dono da verdade na realidade. Então, nós nos preocupamos muito, eu e Rosali, de estar sempre se atualizando, estudando e levando informações com precisão para você, para que a gente possa ajudar, né? Todos nós, vocês, nós e todo mundo, numa mudança de vida. Exatamente, porque de verdade somos todos um, não é, Wagner? Somos todos irmãos, fazemos parte todos de uma mesma orbe, de um mesmo universo, a gente vai e volta, né, para esse planeta, e enquanto a gente estiver aí nesses ciclos de reencarnações ligadas a esse planeta, nós temos realmente que fazê-lo cada vez melhor, né? Esse é o chamado da atualidade, né, Wagner? É o chamado para que haja realmente uma transformação de cada um, mas em relação ao todo. Não adianta só eu melhorar, isso não existe, né? Eu só vou melhorar quando todos aqueles que estão ao meu redor, de alguma forma, melhorem também. Mas antes da gente falar do nosso tema, que tem um pouquinho a ver com isso que a gente já está falando, né, Wagner? Eu gostaria de convidá-los a participar aqui com a gente, através do 0800 979 5011, que é o telefone do ouvinte, 0800 979 5011. Pode mandar a sua perguntinha, pode participar ao vivo, a gente está por aqui ao vivo e em cores. E também o nosso convite é para participar do Clube Amigos da Boa Nova, né? É muito fácil, todos vocês que nos ouvem toda semana já sabem que a gente pode ligar no 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br, mas a gente gosta de sempre fazer essa chamadinha para lembrar, né, que é importantíssimo essa participação também, porque faz com que todo esse trabalho se mantenha, né? E que a gente possa crescer cada vez mais quando a gente se une num mesmo propósito, que é levar todo esse conhecimento também da doutrina espírita, porque não é só de saúde. A gente fala aqui de saúde, mas está imbuído, está nas entrelinhas, né? Esse trabalho ligado ao espiritismo também, não é, Wagner? Com certeza, o espiritual também, né? Isso mesmo. Porque nós entendemos que nós não somos apenas uma carne que fala e anda, né? Nós temos dentro de nós algo que move toda essa matéria, que nos é emprestada durante uma vida. E a gente está aqui falando disso. E fazer com que as pessoas entendam
que o corpo, as doenças, as mazelas que acontecem na nossa vida, elas não são inimigas, elas são, na verdade, despertadores para que a gente acorde para uma nova realidade. Isso mesmo. Então, vamos aproveitar isso que o Wagner falou e o nosso tema de hoje é falarmos se existe diferença entre doença física e doença espiritual. Você acha que existe uma separação de tudo isso? Existem só doenças físicas, só doenças espirituais? Né? O que você pensa a respeito disso? Ligue aqui, participe com a gente, enquanto a gente vai desenvolvendo esse tema também. Vai falando sua opinião, manda no zap. No WhatsApp. É que eu nunca lembro nada. 996433827. 996433827. Olha a pergunta que a gente está fazendo. Você acha que as doenças físicas e espirituais são ligadas ou são coisas diferentes? Manda sua opinião para cá, a gente vai ler sua opinião e vai debater em cima do assunto. 996433827 é o WhatsApp, é a operadora 11. Pode mandar do Brasil e do mundo para cá. Isso mesmo. Então, e aí, o que você acha, Rosalie? Então, Wagner, eu gostaria da gente começar pensando primeiro do que nós somos feitos. Nós somos feitos de átomos, não é? Então, dentro desses átomos, existem lá partículas cada vez menores, né? Que a física vem descobrindo e trazendo esses conceitos, né? Para que a gente possa aprender. Então, nós temos aí os quarks, né? Os bóson de Higgs, cada vez partículas mínimas, elétrons, prótons, nêutrons, cheio de cargas, né? Que isso tudo, na verdade, é a construção da energia, né? Então, se nós somos feitos de átomos, nós somos feitos de energias. Condensam. Essa energia, ela é mais sutil. Os olhos não conseguem nem perceber. Né? Até os fótons, então, a gente olha daqui, a não ser você, Wagner, né? A câmera, as outras pessoas que estão aqui no estúdio. Isso está denso, então eu enxergo. Aquilo que é mais sutil, os meus olhos não alcançam, mas existe, não é? Sim. Então, a gente pode dizer que o nosso corpo está imerso num campo energético e sujeito também a toda essa influência desse meio que existe. Claro. Mas a partir daí, Wagner, primeira coisa, o que é uma doença? Pois é. Você estava comentando agora, eu estava aqui pensando num paralelo que a gente faz para as pessoas entenderem melhor, porque às vezes eu costumo achar engraçado as pessoas falarem assim, eu só acredito no que eu vejo, né? Jesus já dizia, pobre daquele que só acredita no que vê, né? E você que está aí, você não tem um celular? Se você tiver um celular na sua mão, você já parou para pensar como é que chegam as informações no seu celular? Chegou por onde? Você viu como chegou? Você não viu. Existem ondas eletromagnéticas que são emitidas pelo ar. Existem energias, o seu celular é uma prova disso. Existem energias que nós não vemos e essas energias que a Rosalie está falando. As energias do rádio mesmo, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho celular, então não sei. O rádio, como é que chega a voz aí no seu rádio? Como é que chega a voz aí no seu rádio, né? São ondas. São ondas. São ondas. Invisíveis. Invisíveis. Então, a doença, na realidade, ela é, digamos assim, o efeito final de um processo que se inicia antes, no campo energético, na minha opinião, Rosalie. E eu diria que em 100% dos casos. Por quê? Porque se você desenvolve uma doença no corpo, existe um caminho para ela chegar até ali. Sim. E esse caminho começa nos hábitos, normalmente. A gente não vive falando aqui, você fuma, você bebe, você come isso, come aquilo, você pode desenvolver doenças. Então, quem é que comeu, quem bebeu, quem fez tudo? Fomos nós. Exatamente. O próprio indivíduo, no programa passado a gente falou que a saúde começa pela boca, na verdade, e é por aí mesmo, pela boca que você começa, que você come. Então é você responsável por tudo que você respira e por tudo que você come. Então o que acontece com o seu corpo é responsabilidade sua, porque você que decide o que vai entrar dentro dele. E esses hábitos estão ligados a questões emocionais
que vem dos aspectos espirituais nossos, tanto desta quanto de outras encarnações. Exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa fala, mas uma criança que não teve tempo para nada, como é que ela desenvolve doença? Não, ela teve tempo em outras existências, na barriga da mamãe. Quer dizer, a gente costuma atrelar a existência só a esta, né? Só a esse momento. Se a gente for olhar só dessa forma, a gente não vai conseguir entender nada. Por isso que o Espiritismo é maravilhoso, porque ele amplifica a ideia de vida, né? Exatamente. A vida, ela é eterna. Então, Isso. a gente... Na verdade, uma criança, ela pode ser um espírito mais velho do que os pais, que tem experiências muito maiores. Muito maiores. Então, como eu falei outro dia aqui num programa, que eu falei que a partir de agora eu já não classifico mais doença com a palavra doença, Sim. Wagner. Para mim, a doença é desequilíbrio, é uma desordem do nosso campo energético. Então, por quê? O que acontece? Quando você tem, por exemplo, um câncer, o que acontece lá? São células que a gente brinca, né? Que enlouquecem e começam a se reproduzir sem uma ordem. Então, tá tendo uma desordem naquele órgão e, por isso, então, ela começa a produzir mais células do que era necessário, aquilo se torna um tumor e, por uma série de questões químicas, né, bioquímicas, aquilo se transforma, então, naquilo que a gente chama de doença. Mas toda doença é uma desordem. E quando é que a gente cura? Quando a gente volta para o equilíbrio, quando a gente volta para a ordem. Então, às vezes é necessário tirar aquela população de células, né? Quando tem uma cirurgia, tira-se o tumor, para que as outras células voltem a trabalhar juntas novamente na ordem. Então, isso tem a ver com o nosso princípio de ter um esclarecimento emocional, né? Saber ter novas atitudes, novos hábitos e, com isso, voltar, então, a ter uma ordem e significa, então, que a gente vai ter a nossa cura, a nossa saúde de volta. Eu já retorno nisso tudo porque a gente tem ouvinte na linha, Wagner. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, doutora Elaine, aqui de Guarulhos, tudo bem? Tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda. Bom dia, Elaine. Bom dia. Diga. Rosalie, é mais Oi. na sua área a pergunta, mas depois o doutor, se tiver alguma coisa a acrescentar, eu agradeço. Claro. Eu estou com um problema na coluna, Rosalie, que é o famoso, né, e popular bico de papagaio. Certo. Né? Na coluna lombar, né, assim, o médico me falou que isso advém de algum trauma, cicatrização, mas aí eu estava ouvindo você falar da desordem das células, da produção, né, da cebada. Esse problema também é uma produção óssea que sai para fora da linha da coluna, né? Exatamente. Então, eu me lembrei que quando eu tinha lá, sei lá, acho que uns 8 anos de idade, visitando meu avô no sítio, era uma época de chuva, eu escorreguei numa descida e eu caí sentada, bati, assim, né? Sei. E eu me lembro até hoje da dor, Olha que de não interessante. conseguir respirar, de dor, né? Aham. Das pessoas não conseguirem me tirar da posição que eu estava, porque a dor era muito grande. Bom, mas há trocentos anos atrás, isso não teve tanta atenção, levantou-se, fez uma massagem, tal, e a vida seguiu, né? Certo. Hoje, assim, eu procuro ter uma vida... Eu sou uma pessoa que ando muito, prefiro andar do que ter que pegar um ônibus 4, 5 pontos, coisas assim, né? Mas eu estou com 50 anos, eu comecei já a sentir resultado disso, né? Certo. Então, assim, umas dores no fim do dia e tal, eu procurei o médico, foi onde eu descobri que eu tenho esse problema na lombar. E assim, eu faço academia. E eu comecei a eu gosto muito de fazer qualquer atividade com música, com dança, dança do ventre, essas coisas assim. E essa região tem doído demais, Demais. né? Tá. Só que assim, o médico, eu não sei se é uma particularidade minha, mas ultimamente eu tenho topado com médicos muito assim, castradores. Isso é assim, meio que uma condenação ao resto da vida, de medicação e de limitação. Eu Mas entendo. eu não aceito muito isso, eu não ando Ótimo. aceitando muito isso, né? Aham. Então, assim, o que eu queria, assim, na tua experiência, saber, Sim. eu não sei se isso regride, se há uma Regride. regressão desse quadro, desse excesso de massa óssea que sai para fora da vértebra, né? Aham. E se isso tem alguma coisa natural que eu possa fazer, além da fisioterapia, que me libere um pouco essa região, me flexibilize mais essa região, para que eu possa voltar a fazer dança ou atividade
que pede um pouco mais dessa região, né? Tá bom, então eu vou falar para você tudo isso, todos os trabalhos que você pode realizar para ter uma reversão desse quadro, tá? E que sim, você deve continuar dançando. A única coisa é assim, é uma adaptação a tudo isso até tudo melhorar, tá bom? Mas eu falo para você... Mas melhora. Sim, Mas sim. melhora. Melhora, com certeza. É porque eu quero voltar lá naquele médico, eu quero falar pra ele, ó, aqui, ó, tô dançando, tô fazendo o que eu queria, não é o que você me disse. Aham. Então tá bom, Tá beijo. bom, fiquem com beijo, Deus. viu, Doutor? Beijo, fica com Tchau, Deus. tchau. Obrigado. Bom, então a primeira coisa, eu sou das suas, Elaine. Eu não gosto das pessoas que dão sentenças, né? Não existe isso. Não existem sentenças assim. Ontem eu vi até na televisão uma grande escritora, esqueci o nome dela, da cadeira como fala? Da cadeira brasileira, né, de letras, que recebeu uma sentença de câncer e de morte e de ter vida por 6 meses a mais. Ela escreveu um livro faz 4 anos e ela disse, foi uma autobiografia e tudo mais, né? Mas ela conta tudo isso e tá viva e continua escrevendo, gente. Então, não existe, porque quem dá a sentença da nossa morte é Deus. E você é que cria, né? Você cocria a sua vida. Então, enquanto você estiver estabelecendo para você energia de vida, né, vontade de viver, desejo, projetos, não tem por que você morrer. Agora, a partir do momento que você aceitou, mesmo, vou morrer daqui 6 meses, você morre de verdade. Mas voltando aqui aos bicos de papagaio, aos osteófitos, né? Que são realmente defesas das nossas articulações nas vértebras, mas em qualquer parte, né? Então, às vezes, a gente desenvolve esses biquinhos na articulação do ombro, por exemplo. Isso tudo é defesa pelo uso e, no seu caso, pode ter sido, sim, lá no momento que você caiu. Então, o corpo se ressentiu da pancada e uma proteção, ele começa a formar um novo osso ali, tentando se proteger. Então, a primeira coisa que você deve fazer é um trabalho terapêutico com você mesma, que a gente chama de linha do tempo. É um dia, você faz lá numa meditação sua, né, sentadinha, respira profundo e você cria na sua frente uma linha do tempo, tá? Onde você está no agora, tudo que você ver para frente é futuro e tudo que você olhar para trás é o seu passado. Porque a mente não sabe o que é futuro e passado para ele, a mensagem é sempre a mesma. E você volta lá naquela situação em que você passou, tá? E você mesmo se carregue no colo, faça massagem em você, diga que está tudo bem, que você é saudável, né? Ressignifique a sensação de dor que você teve e ordene para o seu corpo que nada vai te acontecer a não ser saúde. E hoje, depois que você fizer isso, você retorna para o presente, nessa sua imaginação, tá? E hoje você ordene para você que aquele local, ele se recupere, que aquele bico de papagaio volte a trabalhar corretamente, que aquela vértebra consiga enxugar, né, todos aqueles ossinhos ali, até ela se tornar perfeita de novo. O Sebastião Camargo, né, que tem aqui livros e que traz pra gente muitas informações, ele conta da história dele. E a coluna dele, ele mostrou pra mim e pro Wagner, né, Wagner? Uhum. A foto da coluna dele, pós tratamento de câncer, que ficou muito ruim, e depois que ele fez todo um trabalho, assim, em nível de comandos para as próprias células, para se recuperarem, e se recuperou, e a coluna dele, a foto do depois, totalmente equilibrada, vértebra sobre vértebra, sem nenhum desvio. É encantador. Então, se ele pode, nós também podemos. E podemos mesmo. É verdade. Eu ia te fazer uma pergunta antes da ouvinte falar com a gente, exatamente sobre isso, né? Quer dizer, na verdade, quando você estava falando da população de células doentes, que se remove para dar lugar às células saudáveis e tal. E então, significa também dizer, essa é a pergunta que eu faço, né, para a gente refletir, que se a gente, vamos supor, passa por um processo de doença, aí você vai para uma cirurgia, Sim. vai para uma coisa que a medicina tenta fazer de tudo que Claro. pode, né? Mas se a gente não mudar o comando, se não mudar o interior, se não mudar a origem do problema, não vai voltar tudo de novo? Vai. Exatamente. Porque a gente
cocria o tempo inteiro. Então, é aí que a gente fala da nossa transformação íntima, que a gente sempre pede, dos trabalhos psicossomáticos, da gente tentar observar onde está a raiz dos nossos problemas, né? Que é o que você sempre nos traz aqui, que pode estar lá na infância, ou nessa junção até de como a gente entende a vida e cria crenças, né? Então, a gente vai modificando. Se num momento de uma cirurgia é retirado o tumor, mas a gente não mudou a cabeça, aonde a gente vê muito isso, Wagner, que a gente já trouxe até essa fala aqui, nas cirurgias bariátricas. Então, a pessoa é obesa, vai tirar um pedacinho do estômago para emagrecer. Ela emagrece. Ela mudou o pensamento dela se ela não fez uma terapia antes? Não. O que acontece com ela? Apesar dela estar sem um pedaço do estômago, ela volta a engordar tudo de novo. Sim. Né? Então, o problema não foi tratado, porque o problema não é o estômago. O problema é a pessoa, como ela lida com os conflitos da vida dela. Isso me traz uma outra questão também, para reflexão também. Não te parece, e eu pergunto para você também que está aí nos assistindo do outro lado, baseado nessa reflexão, não parece que, de repente, digamos assim, não vou dizer se a maioria, né, mas uma grande parcela das pessoas não fica se acomodando apenas no uso de medicamento? Então, por exemplo, às vezes as pessoas não têm essa visão que a gente está tentando passar aqui, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou com depressão, eu vou tomar remédio e passa a minha depressão. Eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar o remédio e passa a dor de cabeça. Será que, de repente, nós não estamos nos acomodando ou ficando mal acostumados em buscar saídas mais rápidas, simplesmente tomando um medicamento? Exatamente. E isso está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Com a grande maioria das pessoas. As pessoas isso é temeroso. Porque as pessoas não melhoram, elas melhoram temporariamente, depois volta tudo de novo, e às vezes volta com outra doença. Porque às vezes o medicamento acabou afetando outro órgão, né? Às vezes a dor de cabeça não acordou a pessoa, né? Aí vai precisar de uma diarreia para acordar, às vezes precisa ficar na cama para acordar, às vezes precisa vir uma doença mais grave. Será que não é esse o propósito? Exatamente. Muitas vezes, a gente sempre diz aqui, nós não somos contra medicamentos. Eles são necessários para momentos. Então, claro, você tem uma dor insuportável, você não vai tomar um analgésico? Sim. Mas você tem que procurar refletir, trazer a consciência do o que gerou a dor de cabeça. E isso é que a maioria não faz. Não faz. Então, não sabe fazer, na verdade. Eu tenho pressão alta. Eu vou lá e fico só tomando remédio, então. E por que a minha pressão subiu tanto? Principalmente hipertensão, né? A gente sabe que os fatores, 99% dos fatores da hipertensão são emocionais. Exatamente. 99%, né? A pessoa toma remédio. A prova disso é que tem um monte de gente que toma remédio, quando ela fica nervosa, a pressão sobe de novo, né? Quer dizer, aí fica a pergunta... Será que nós não estamos acomodados? A culpa não é da indústria farmacêutica. Não. Os medicamentos estão aí. A culpa é nossa, que faz o uso e que às vezes não tem essa visão, essa orientação. É por isso que a gente está aqui falando disso. Se você tem um problema, daqui para frente na sua vida, se você está vivendo um problema agora, você tem que pensar por que isso está acontecendo. Não é verdade? Se você fizer uma reflexão íntima, você vai descobrir por quê. Às vezes está num comportamento que você faz, que você tem, algo que você precisa mudar na sua vida e você não consegue, né? Às vezes você precisa dizer não para algumas coisas, às vezes você precisa mudar de vida, às vezes você precisa se livrar de algumas pessoas, às vezes você precisa se livrar de algum emprego, mas a gente tem medo, né? A gente tem receios, a gente não confia, né, no universo, a gente não confia em Deus, não aprendeu a seguir o coração, isso tudo acaba se acomodando com o comprimido. Por que eu vou ficar pensando nisso? Se eu tomar esse comprimido, resolve temporariamente, como disse a Rosali, porque depois pode voltar pior. Então, assim, só para a gente manter um pouquinho essa nossa reflexão, quando nós começamos aqui. Então, as nossas doenças são espirituais ou são físicas? Então, se a gente partir do pressuposto que todos somos energias, todos somos corpos energéticos espirituais. Então, toda doença tem uma vinculação com o espiritual, não tem jeito, né? Porque o espiritual é o energético. Então, tá ligado ao nosso comportamento, como o Wagner bem explicou até agora, até mesmo nas nossas escolhas. Então, nós não conseguimos fazer, assim, uma divisão, né? Dizer para você, eu tenho isso é só uma influência espiritual.
nós somos espíritos, temos um corpo espiritual, um corpo físico mais denso também, que se manifesta, né, nesse planeta. E eles, então, nós vivemos num campo energético com outros espíritos encarnados e desencarnados. Podemos estar dentro da mesma vibração que um campo de um espírito no qual se afiniza com a gente e que pode, ainda assim, piorar os sintomas. Sim. Né? Então a gente duplamente, por nós mesmos criamos esse campo de desordem e temos aquele campo espiritual de um outro que se assemelha a nós e que aumenta ainda muito mais essa nossa desordem. Mente sana, corpo sano e afasta os espíritos. Isso mesmo. Então, se a gente estiver numa outra vibração, mesmo que momentaneamente nós estejamos em desordem, nós não vamos entrar nesta vibração deste outro semelhante. Então, nós podemos ter as duas coisas. Nós podemos ter uma doença que é física e ficar só neste físico energético nosso, mas nós podemos também ter um campo energético do outro que ainda assim vai atrapalhar mais ainda a nossa história. É verdade. Como são manifestações diferentes da energia, né? O nosso corpo, na verdade, é uma manifestação, uma forma de manifestação da energia que nós emanamos e que estamos conectados ao meio. Então, esse é o grande lance, né, da gente pensar. Porque nós somos densos em termos. Porque se a gente se aprofundar no microscópio, nós vamos chegar na célula, depois vamos chegar nas moléculas, nós chegaremos nos átomos, e aí nós vamos ver que tem espaço. Nós não somos uma coisa sólida. Sólida, de jeito nenhum. Nem a parede, Wagner. Se fosse isso, o rádio não passava pela parede, não passava por dentro do corpo, né? As ondas de rádio não passam por dentro das paredes, né? Por quê? Porque elas conseguem penetrar por entre os espaços atômicos. E nós somos assim. E se nós pensarmos dessa forma, toda forma de energia interage com a nossa. Com a nossa. Porque nós somos da mesma essência. E do mesmo jeito que a gente cria, a gente pode também descriar. Ou criar outra coisa. Isso, criar uma nova realidade. Né? Então, a gente pode criar essa desordem, mas a gente pode criar a ordem. Sim. Então, a gente vai fazendo, no caso aqui, né, da nossa ouvinte, a gente vai fazendo com que aqueles biquinhos de papagaio vão se transformando e o sistema linfático, né, pode ir lá captar e levar para a eliminação do corpo. Os osteoclastos fazer o trabalho. Mas não seria também importante ela ver, assim, mudar comportamentos, hábitos, para facilitar esse processo? Sim, é o que eu disse para ela. Primeiro, ela tem que fazer essa limpeza de memória que ficou gravado lá no corpo dela. Ela mesma contou de aqui. Comportamento e tal, do processo que ela passou na vida. Isso mesmo. E aí depois fazer um processo geral e ver também como está levando a vida e que ela pode, após isso, então voltar esses hábitos saudáveis de dançar e tudo mais, né? Porque a gente tem essa conexão maravilhosa que você está colocando, né? Quer dizer, a mente pode interferir realmente no corpo. A gente pode, através de um processo de conversa, entre aspas, com as nossas células, modificar, né? Só que para isso acontecer, a gente precisa mudar comportamentos, mudar hábitos também, né? Senão a gente não consegue parar para fazer isso. A pessoa, para chegar ao ponto de parar na casa dela e fazer isso, necessariamente ela vai ter que mudar hábitos. Por exemplo, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é achar tempo para isso. E isso ela só vai conseguir persistir se ela conseguir mudar a cabeça dela. Porque senão ela vai fazer 1, 2, 3 dias e vai achar que em 2, 3 dias vai mudar. Não é esse tempo. Para mudar por muito tempo, você precisa mudar hábitos, né? Na verdade, na minha visão, assim, a gente está nesse mundo para melhorar enquanto espíritos. O corpo está emprestado, pode ser qualquer um serve, né? Só que o mais importante é a gente entender que tudo que acontece com a gente é para a gente mudar alguma coisa em termos de comportamento. O que você está fazendo para melhorar o mundo, para melhorar a sua vida, a sua casa? Como é que você está convivendo com seus entes queridos? Como é que você consegue conviver com a sua mãe, com o seu pai? Por exemplo, uma pessoa que não consegue conviver com os entes queridos, que tem problemas dentro de casa, é uma pessoa fadada a ter um problema de saúde uma hora ou outra. E aí, às vezes, a pessoa não se liga que está ali, né, a causa do problema dela. Então, é preciso fazer uma reflexão muito profunda para a gente saber o contexto que a gente vive e tem coisas que a gente não enxerga que tá precisando mudar. Mudar, com certeza. Wagner, nós temos várias perguntinhas aqui, vou passar rapidinho.
né? Olha, meu nome é Sandra, de Belo Horizonte. Eu gostaria de deixar uma pergunta aos doutores, né? Estou com tendinite nos 2 joelhos, já tomei inúmeros anti-inflamatórios, fiz 20 sessões de fisioterapia, melhorou, porém não sarou de vez. Preciso de dicas para melhorar esse quadro. Eu tenho 50 anos, estou um pouco acima do peso e foi depois de um ano frequentando a academia que apareceu. Muitos falam que não tem nada a ver, outros tem tudo a ver, enfim. Gostaria da opinião de vocês, observação, já menopausei. Então, Sandra, isso realmente tem, assim, várias questões aí. Desde um exercício mal feito pode aparecer uma tendinite nos joelhos, às vezes muita carga, né, que se usa, mas você já menopausou. Então, o que pode acontecer? Também podem estar faltando alguns substratos nutritivos no seu corpo que na hora do exercício não tinha aquilo para oferecer para os seus tendões, né? Então, a gente sabe que falta magnésio, às vezes nós precisamos de proteínas, de uma série de nutrição que às vezes falta e o corpo reclama disso tudo. Então, a gente precisa ver tudo isso. No caso da tendinite, né, ainda mais sendo nos 2 joelhos, a gente pergunta do lado energético, que significa, os joelhos significam o orgulho, o dobrar diante de situações. Então, faça uma reflexão também no lado emocional do que poderia estar causando tudo isso, né? Você tem que olhar a sua vida no geral e aonde você não está querendo se dobrar, né? Para que haja uma recuperação total para isso tudo. Certíssimo. A Susan, do Jardim Brasil, bom dia, Rosali Wagner. Quais são os desafios do uso contínuo de medicamentos anticoncepcionais? Pois até passam anos sem menstruar as mulheres, né? Porque sabemos que a osteoporose geralmente chega após o término da menstruação. Quer falar um pouquinho aí? Os anticoncepcionais causaram uma revolução no mundo, né? O surgimento deles no final dos anos 60 fez com que a mulher se libertasse, né? Ele foi importante no processo de libertação da mulher, porque agora antes a mulher, quando ela fazia sexo, né? Ela podia pagar o preço de ter que carregar uma gravidez indesejada. A partir dos anos 70, a partir do surgimento do anticoncepcional, a mulher agora ficou livre para isso, né? Ela toma remédio, ela fica grávida se ela quiser, entre aspas, né? Entre aspas, tudo entre aspas. Mas assim, o uso constante disso, durante muitos anos, nós estamos falando aí de 50 anos, né? Isso certamente causa uma modificação no corpo da mulher, porque afinal de contas, o que é um anticoncepcional? É uma carga alta de hormônios que você toma para evitar a gravidez. Na verdade, você está enganando o seu corpo que você está grávida. Basicamente é isso, o anticoncepcional faz isso. Ele engana o seu cérebro achando que você está grávida. Mas você imagina você ficar grávida por 50 anos, né? Ou por 20, 30 anos que você toma um anticoncepcional. Isso causa um problema. Causa uma desordem, um desequilíbrio. Não tenha dúvida disso, né? Que tipo de problema tem? Isso pode desencadear problemas todos ligados à questão hormonal, sobretudo no aparelho reprodutor, que são os miomas, que são os tumores de mama, podem estar relacionados com isso. Aliás, eu li um artigo que relacionava cigarro com anticoncepcional. Mulheres que fazem uso daqueles anticoncepcionais em alta dose, que é tipo PET, ou então injeção e tal, né? E que fumam, têm um altíssimo risco de desenvolver o câncer de mama. Porque são áreas ligadas à questão hormonal da reprodução feminina. Então, quando você altera um hormônio, é como uma engrenagem, né? São várias engrenagens. Você mexeu numa engrenagem, você mexe nas outras. Isso acontece em curto prazo. Imagina em longo prazo, quando as pessoas usam muito. Sem contar, Rosali Andrade, que as mulheres, ao longo desses 50 anos, estão urinando uma urina com maior quantidade de estrógeno. Exatamente. E para onde vai essa água? Tá todo mundo bebendo isso, né? Inclusive a gente. Isso está sendo colocado como uma das causas da baixa de testosterona nos homens. Um homem, nos anos 90 aos 70 anos, tinha o dobro da testosterona de um homem de 70 anos hoje. Estão tentando descobrir onde está isso e uma das suspeitas muito fortes está na água. Por conta desses hormônios
que são urinados pelas mulheres, que não são limpos pela Sabesp. Esses hormônios a Sabesp não tira. E que vai para o solo, Wagner. E que vai para a comida, e que vai para o seu alface, que vai para o seu couve. Não tem como mexer numa coisa sem mexer no resto. Mexer na outra. Então, é verdade quando dizem, né, que a gente vive num campo único e que cada vez que cai uma gota do lado de cá, lá do lado de lá você vai sentir o reflexo dessa onda. Exatamente. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos hábitos, né? Exatamente. Tem mais uma aqui, Wagner. Ó, Darcy, né? Opa! Bom dia, doutor Wagner, doutora Rosali. Quero uma ajuda de vocês. Gosto de fazer caminhada e às vezes dou uma corridinha, mas logo tenho que parar por conta de dores na panturrilha. O que eu faço para amenizar? Então, a primeira coisa é ver se você está com os seus nutrientes em dia. Magnésio, principalmente, tá? Porque ele está muito relacionado à entrada do cálcio e que muitas vezes isso dá a cãibra, né? Que é uma tetania no músculo. Então, falta muitas vezes magnésio na comida da gente, às vezes precisa suplementar, e isso ajuda a relaxar a musculatura. E massagear. Então, no início da corrida e no término da sua corrida, você deve massagear a sua panturrilha com a sua própria mão ou, sabe, bolinha de tênis? Você compra uma bolinha de tênis, super baratinho, e você, deitado no chão, põe embaixo da sua perna e massageia. Faz massagem profunda. Massageia a coxa com essa bolinha, né? Deita em cima dela, vai passando. Às vezes precisa, tá tão tenso essa musculatura que se reflete nisso. Quando você começa a correr, às vezes parado você não percebe, mas é tão profundo que é quando você corre que você percebe que existe essa tensão, aí repuxa e acaba virando uma cãibra. Tem mais pergunta aí? Tenho. Bom dia, meninos e meninas da Rádio e TV Mundo Maior. Doutores, uma pergunta. Alguns programas vocês falaram sobre a tireoide para a gente medir a temperatura. E por quantos dias? Eu esqueci. 5 dias. Você pega 5 dias de manhã, assim que você acorda, pega o termômetro e afere a temperatura. Soma os 5 dias, soma todas as temperaturas e divide por 5. Se estiver abaixo de 36 graus, você provavelmente está desenvolvendo um hipotireoidismo. Já, mesmo que o seu exame de TSH dê e T4 dê normal. Então está na hora de você começar a pensar no assunto. Procurar um médico que trabalhe com essa filosofia e começar a tomar hormônio de tireoide. Isso mesmo. Então, olha, uma outra aqui, ó. Bom dia, eu faço acionamento psiquiátrico e a doutora aumentou as dosagens do meu remédio e está pesado para mim, eu fico dopado. O que fazer? Pois eu deliro. Peraí que apareceu um cleaner aqui. Eu deliro com as medicações. Às vezes ouço gente batendo na porta, eu sonho conversando com alguém como se fosse real. É efeito dos remédios, né? Então ele gostaria de uma palavra. Provavelmente sim. Precisa procurar o seu médico de novo e perguntar e dizer para ele que você está tendo esses problemas. Tem que mexer com o medicamento. Às vezes, não é só a produção do medicamento. O medicamento pode estar abrindo áreas do seu cérebro onde você tem essas memórias também. Então, só que como você não está em condições ainda de lidar com isso, é melhor conversar com o médico. Se ele não resolver, procura outro. Isso. Porque às vezes precisa trocar o medicamento. Às vezes precisa trocar o medicamento, trocar o médico de uma nova filosofia, isso. né? Procure, se possível, um médico que tenha uma visão espiritual, né? Para entender, né, do porquê que precisa ter esse tipo de trabalho. Às vezes precisa de um acompanhamento espiritual junto. Sim, né? claro, claro. Então hoje a gente sabe. E tem médico assim, vários. Psiquiatra, né? Tem. Aqui mesmo, né? O João Lourenço. A gente sabe que ele não dá conta mais de atender, mas ele pode indicar, né? E existem hoje em todos os lugares médicos, né, psiquiatras que são também, que têm também uma visão homeopática, né, que pode te ajudar. Bom dia, doutores. Doutora Rosali, eu acredito muito nessa energia que a gente está falando aqui, pois quando a minha mãe faleceu, o relógio dela, que estava comigo, parou no horário em que ela faleceu. Em horas e minutos, né, foi cravado ali. Temos uma ligação muito forte. Seria nesse momento a sua mensagem de despedida? Maria Cristina, lá de Mogi das Cruzes. Oi, Maria Cristina. Então, toda mensagem, né, é endereçada individualmente, né? Eu não posso dizer para você, mas eu acredito que sim, né? Porque eu tenho um parente que, na época que não existia telefone, né? A avó dele, em Minas Gerais, ele estava aqui em São Paulo, em Minas Gerais, faleceu. E eles tinham uma ligação muito forte. Ele levantou e falou assim, eu vou para Minas. Não tinha porquê. No meio da semana, ele não foi trabalhar nada. Ele chegou lá para o velório. Então, como é que a gente pode explicar isso, né? Do nada. Então, a gente sabe que existem
que existe toda essa ligação e que muitas mensagens são chegadas para a gente de muitas formas. Nada mais é do que uma manifestação dessas energias que a gente está falando aqui. Maria do Carmo, de Angra dos Reis, tenho sentido, mais um minutinho, depois a gente já fala dos nossos endereços, que tá passando a hora, Wagner. Tenho sentido muitas dores no estômago quando eu tomo café, chocolate, pão, gordura, mas não sei o que eu tomar de manhã, porque eu amo café e não sei como substituir. Isso é gastrite? Pode me ajudar? Isso pode ser espiritual? Estou afastada até da casa espírita e não estava tendo essas coisas. Água com limão é bom? Olha, tudo pode, né? Precisa saber o que é. Então, você precisa procurar ajuda especializada, né? Por exemplo, o café de manhã não vejo problema. A questão é os sintomas que você está tendo. Então, isso aí precisa ser avaliado, precisa saber por que está acontecendo Exatamente. isso. Se é uma dor, se é um sintoma, precisa ser visto. Se é um sintoma que perdura por mais tempo, por um certo tempo, precisa ver, sim, precisa ver. Porque já se transformou em algo crônico e tudo que é crônico pode virar uma coisa pior. Então, não espera muito, não. Vai no médico, conversa, de repente precisa fazer uma endoscopia, alguma coisa assim, um exame, né? A medicina tem tantos recursos para nos trazer informação a tempo, né? E aí você tratar e depois poder tomar o seu cafezinho, tomar salga com limão. Tá? Agora, não fica procurando artifícios para resolver isso. Vai primeiro ver o certo, né? Ver o certo, isso mesmo. A única coisa que eu posso dizer para você é que você pode substituir pela manhã, né? Você fala o que comer no café da manhã. Esse café, deixa esse café para depois, com o estômago mais cheio, né? Sim. Troca por chá, né? Um chazinho de manhã de camomila calma, chazinho de espinheira santa é excelente para o estômago. Então, troca, substitui algumas coisas, né? De preferência aí tirar mesmo gordura, pão, chocolate, né? A gente sabe que você pode fazer uma tapioca, né? Pode ser uma coisa melhor, mas procurar, sem dúvida, o que está acontecendo no seu médico também. Então, Wagner, tem mais aqui também sobre fibromialgia e tudo mais? E eu já respondo, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Rosali, sabe que a gente trabalha, né? Eu sou biomédico, sou cirurgião dentista, sou pós-graduado em estética, tenho desenvolvido um trabalho ultimamente nesta área e, sobretudo, na formação de novos profissionais, novos colegas, dentistas, biomédicos estetas, farmacêuticos estetas, na área da toxina botulínica, preenchimentos faciais, também na área da dor. A gente trabalha muito com essa questão do Botox para tratamento de dores, de enxaquecas e tudo mais. E segunda-feira agora, nós vamos ter um curso VIP, né, que eu estarei ministrando para doutores que já trabalham nessa área. E a gente abre espaço para as pessoas que querem fazer um procedimento estético, né, um Botox, um preenchimento facial, com preços bem mais acessíveis, porque afinal de contas é voltado para o público que está aprendendo, né? Sob minha orientação, né? Sob minha responsabilidade, inclusive clínica, mas eu convido você que queira participar dessa oportunidade de poder servir como modelo. A gente tem um custo bem mais abaixo do normal por se tratar de um processo como esse. Então, se você tiver interesse em participar como modelo no curso de Botox e preenchimento das próximas segunda-feira, é só chamar no Zap. Anota aí. É o operadora 11 98550 8899. 98550 8899. Pode chamar a gente vai te orientar, passar tudo como é que funciona e tal. São vagas limitadas e vai ser muito interessante ter. E a gente aproveita, toma um café e dá um abraço. Isso mesmo. Então, e eu lá na Clínica Estética e Saúde, né? Vocês sabem que aí, pelo decreto, a gente não pode mais falar da minha planta. Mas os cosméticos dessa mesma planta, elas continuam sendo válidos, a gente pode comercializar normalmente. Então, continuamos lá na Clínica Estética e Saúde com sabonete, óleo, máscara, loção hidratante, que faz super bem para o seu corpo, né? Muito hidratante mesmo. E além disso, eu continuo lá fazendo limpeza de pele, agora é a época do inverno, então você precisa realmente hidratar a sua pele. Então aproveita, a gente está com os precinhos bem promocionais, né? Para que você possa também se cuidar, se sentir cada vez melhor, né? E manter a saúde da sua pele. O nosso telefone é o 2212-3379, 2212-3379 e o 2951-4203. E eu quero também convidar, porque a Sula Andrade, que é a nossa professora de yoga lá no nosso espaço Estética e Saúde, que continua dando as aulas lá, né, de segunda e quarta-feira,
ela agora vai fazer grupos para a meditação. Então, ela vai dar realmente um curso ensinando sobre meditação, com apostila. São 3 horas de curso, né, em 2 dias. Então, você liga lá para você saber, porque é o que a gente fala, às vezes você quer manter a sua mente mais calma, acomodada, até mesmo para receber, né, as suas instruções espirituais, mas não consegue acalmar a mente ou não sabe como fazer isso. E tem técnica. Então, você pode ligar lá para saber sobre o curso de meditação. No mesmo telefone, 2212-3379. E vai terminar, mas só para, como eu disse, né? Ela quer saber sobre fibromialgia, se tem cura, né? Opções de tratamento. Então, a gente precisa fazer um grande trabalho. São doenças psicossomáticas mesmo, aberturas de doenças espirituais, né? Fibromialgia, mas tem que ter uma mudança total. E eu acredito, aqui ela está dizendo, tem cura. Eu acredito nessa volta da ordem do corpo também com fibromialgia. Hoje tem ozonioterapia. Tem, olha, tantas técnicas que podem ajudar além dos remédios, né? Meditação é uma delas que você pode procurar. É isso aí. Muito bem, Muito bom Wagner. estar aqui com você hoje. Adorei o nosso tema, porque Muito eu bom. acho que a gente vai expandir para muitos outros assuntos a partir disso, viu, Se Wagner? Deus quiser. Tenham todos uma excelente semana. Semana que vem estaremos de volta aqui, eu e Rosali, junto com você. Isso mesmo. Bom feriado a todos vocês, fiquem todos na paz de Deus e até lá. Tchau. Obrigada. Você acompanhou Saúde no Terceiro Milênio.